Plantão Médico Bandeirantes. Muito bem, abrindo agora aqui o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo, como eu disse, duas convidadas, não é? A doutora Cláudia Takano, a doutora Cláudia Melotti. Primeiro, cumprimentar a doutora Cláudia Takano, que é médica ginecologista. Tudo bem, doutora? Como vai? Prazer, obrigado, viu? Tudo bem, o prazer é meu. Queria agradecer o convite e vamos tirar as dúvidas aí sobre a síndrome de Rokitansky. Vamos. Quem tá aqui também, em áudio e vídeo, é a doutora Cláudia Melotti, que é dermatologista, sócia fundadora do Instituto Rock. Tudo bem, doutora? Como vai? Bom dia, Danilo. Muito obrigada para a gente poder falar sobre a síndrome de Rokitansky e sobre o Instituto Rock. Hoje funcionando aqui perfeitamente em áudio e vídeo, aqui as nossas convidadas conectadas na nossa transmissão no Facebook, no YouTube, nas ondas do rádio. Mais um assunto que nós não tínhamos abordado ainda no Plantão Médico Bandeirantes, né? Eu sempre agradeço os ouvintes pelas sugestões, né? A gente sempre vai levando em conta também, em consideração, tudo que o ouvinte manda pra gente. Agradecer aqui o Ricardo também, não é? Porque nós não tínhamos falado sobre a síndrome de Rokitansky. Eu sempre digo que esse é um espaço que serve justamente para isso, para a gente prestar serviço, para a gente ajudar pessoas, para a gente combater a desinformação e sim, ser também uma rede de apoio, né? Por que não? Para pessoas que estão passando por um problema ou outro, né? E ser essa ponte, não é? Ser essa ajuda. Então, começando com a doutora Takano, eu queria saber, afinal, o que é a síndrome de Rokitansky, doutora? A síndrome de Rokitansky é uma síndrome que é considerada rara porque ela afeta 1 em cada 5.000 mulheres, né? E ela tem uma causa embriológica. Então, na verdade, durante o desenvolvimento do embrião do sexo feminino, não há a formação dos órgãos genitais internos, que seriam o útero, e uma porção significativa, né, da vagina. Então, são meninas que têm todo funcionamento normal, porém elas nascem com uma malformação congênita em que há a falta do útero e da vagina. Então, embora seja uma síndrome rara, é uma síndrome que causa muito impacto na vida da mulher, por conta de não conseguir gestar, né, no próprio útero e de ter dificuldades quando vai iniciar a vida sexual. Doutora, mas só para entender, você passou aqui um número que é 1 a cada 5.000 mulheres, é isso? Isso mesmo. E desculpe aqui a ignorância, mas 1 a cada 5, então é considerada uma síndrome rara? 5.000, exatamente. 5.000. É considerado uma síndrome rara nesse número? É considerada uma síndrome rara. Então, na verdade, acaba que ela, embora conhecida pelos ginecologistas, muitas vezes ela não é conhecida pelos profissionais de outras áreas, e mesmo entre os ginecologistas se estima que um médico que não seja um especialista nessa área vai acabar atendendo 1 ou 2 mulheres com a síndrome ao longo da sua carreira. Então, realmente, 1 para 5.000, claro que tem síndromes muito mais raras, né? Mas ela é considerada rara. Né? Embora nós temos um ambulatório especializado na Unifesp, né, onde eu sou coordenadora desse ambulatório, onde, como somos referência, nós atendemos muitas mulheres com a síndrome. Mas, de forma geral, né, nos ambulatórios de rotina ginecológica não é comum. Mas aí o médico que se depara, que é um médico, né, uma médica ginecologista, se depara com essa condição que não tem tanta familiaridade ou não é um especialista na síndrome de Rokitansky, pelas características, pode haver uma confusão ali com um diagnóstico de uma outra síndrome, de uma outra doença, ou a síndrome de Rokitansky tem características muito específicas dessa síndrome, doutora? Tem características muito específicas. Então, como que é feito o diagnóstico? Em geral, não se percebe ao nascimento, porque não se é feito exames de rotina. E aí, na idade que a menina teria a primeira menstruação, né, então entre 11, 12 anos e 14, geralmente a mãe acaba ficando intrigada pela falta da menstruação e aí acaba procurando, então, um profissional para descobrir qual que é a causa da falta da menstruação.
Em geral, essas meninas não se chama tanto a atenção da mãe, porque na idade que começa o desenvolvimento das mamas, né, aparecimento de pelos, isso acontece normalmente. Então, mesmo para o pediatra, então é uma menina que está começando a adolescência, a puberdade. Porém, o que chama a atenção é a falta da primeira menstruação pela ausência do útero. Nesse caso, se ela está dentro de um sistema de saúde, numa cidade maior, né, num centro maior, acaba se pedindo um ultrassom pélvico. E é dessa forma que se nota nesse ultrassom que há a inexistência do útero. Em casos mais raros, geralmente meninas que não estão tão bem assistidas, orientadas, pode-se fazer o diagnóstico de uma outra forma. Ela acredita que a falta da menstruação está dentro do normal, ela não identifica isso como um problema de saúde, e às vezes quando ela vai tentar ter a primeira relação sexual com penetração vaginal, ela não consegue. Ela é impossibilitada mesmo, tem desconforto, tem dor. Então, é uma segunda forma de se diagnosticar. Para o médico que está atendendo, um médico, né, não ginecologista, um pediatra, um clínico, ou mesmo um ginecologista, o que vai fazer o diagnóstico diferencial e vai direcionar para o diagnóstico da síndrome é porque é uma menina que tem as dosagens hormonais normais, tem o desenvolvimento da mama normal e apenas não menstrua. Nessa situação, a primeira hipótese diagnóstica é a síndrome de Rokitansky. Então, na verdade, só chama a atenção nessa fase mesmo, né? Que tá para chegar a menstruação e a menina não menstrua. Porque, em geral, não é rotineiro que se faça, então, algum exame, não é? Para descobrir, é isso, doutora? Não, exatamente. Uma menina, em geral, ela não vai fazer um ultrassom de pelve se ela não tem nenhuma queixa, né? Claro, existem aqueles casos que, por um outro motivo, né, uma dor pélvica, acabou se fazendo não para pesquisar a síndrome. Então, a menina às vezes tem 10, antes mesmo da idade da primeira menstruação, que a gente chama de menarca. Então, por algum motivo, foi pedido um ultrassom de abdômen e pelve. E acabou se identificando que ela não tem. Nesse caso, acaba se fazendo o diagnóstico antes, mas para o que a gente seria de um achado de exame, um exame que não foi solicitado para investigar esta queixa. E, doutor, eu estava lendo que a síndrome de Rokitansky tem duas classificações, do tipo 1 e do tipo 2, não é? Qual é a diferença entre elas? Uma é mais grave, outra menos, ou não tem isso? Sim, o mais comum é a síndrome de Rokitansky do tipo 1, que é basicamente o quadro que eu descrevi. A síndrome de Rokitansky 2, na verdade, está associado a outras malformações. Né? Então, são meninas que aí sim pode ser que já tenham detectado que haveria alguma síndrome pela presença de outras malformações, que podem ser malformações de coluna, então ela pode ter uma escoliose, por exemplo, ou pode ter alguma alteração aqui nas vértebras cervicais, pode ter malformações cardíacas, malformações auditivas com déficit auditivo e malformações do trato urinário. Né? Então, nessa situação, a síndrome de Rokitansky faz parte de outras malformações associadas, que seria o tipo 2, mas ele é bem mais raro, né? 2/3 a mais das síndromes de Rokitansky estão classificadas como tipo 1. E é importante salientar que mesmo no tipo 1, embora não tenha outras malformações, é comum em 30% a 40% ter alguma alteração urinária. Né? Mas que mesmo assim ela continuaria sendo classificada, né, como tipo 1, mas pode ter uma malformação urinária isolada associada com, por exemplo, a falta de um dos rins. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Cláudia Takano, que é médica ginecologista, é médica parceira do Instituto Rock. A gente está descobrindo, entendendo um pouco mais sobre a síndrome de Rokitansky, não é? O que é, as classificações, né? A doutora acabou de explicar do tipo 1, do tipo 2. Tem muita gente já participando aqui conosco, não é? A Ana Maria Moraes está ouvindo a gente em Santos, e a Gianete Ishigaki, a Roberta Aparecido, Júlio César Francisco, aquela Jesus Rabelo, José Everaldo, a Edilene disse que está adorando aqui o tema, não é? Edilene Soares. Pois é, a gente ainda não tinha abordado esse assunto, não é? O Gilberto Almeida, do Jardim Universal, tem pergunta, a gente já vai repassar aqui em instantes as dúvidas também dos nossos ouvintes. A Maria Eugênia Cotati está aqui na produção e coordenação e vai recolher essas mensagens para a gente repassar as nossas duas convidadas, não é? A Vera também tem perguntas, a Vera Garcia, que acabou de escrever aqui para a gente já vai repassar as dúvidas
dos nossos ouvintes. Mas, doutora, já ficou claro então que o alerta começa ali naquela fase que a menina menstrua, não é? Mas essa condição, essa síndrome, ela causa dor? A paciente, a mulher, sente algum desconforto, alguma coisa? Ou é somente mesmo quando chega a menstruação, que na verdade não chega? Ela sente alguma dor, algum desconforto? Não, ela pode ter os desconfortos, não dor, né? Mas desconfortos porque, na verdade, essa menina, ela tem ovulação. Então, quando seria a idade da primeira menstruação, ela pode ter os desconfortos que são relacionados com o ciclo ovulatório. Então, um leve desconforto que as mulheres com útero também podem ter. Então, uma dor pélvica leve, uma cólica que dura 1, 2 dias. E da mesma forma que as meninas que têm útero, elas podem sentir aquelas alterações que seriam pré-menstruais. Então, a mama fica um pouco mais sensível, o abdômen, às vezes, um pouco mais distendido, mas não dor. Tem uma outra malformação que não tem a ver com a síndrome de Rokitansky, em que a mulher ela tem o útero e o que ela não tem é o canal vaginal. Isso é muito mais raro, porque como os órgãos se originam da mesma origem embriológica, na maioria das vezes, quando não forma o útero, não forma a vagina. É muito incomum formar o útero e não formar a vagina. Nesse caso, ela pode ter dor, porque ela vai ter a menstruação e não vai ter como a menstruação se exteriorizar. Então, ela começa a se acumular no útero, que é um quadro que chama hematometra, e aí sim ela vai ter uma dor pélvica importante. Mas é uma outra malformação, não é a síndrome de Rokitansky. Doutora, eu confesso aqui que eu nunca tinha ouvido falar, não é, na síndrome de Rokitansky e tem ouvintes aqui também manifestando, né, que não sabiam desse nome, dessa síndrome, né? Agora, hoje, né, 2024, se fala mais, já está mais conhecido, tem mais conhecimento, tem mais o debate já na internet, discussões, grupos, como a gente vai colocar daqui a pouquinho aqui, a doutora Cláudia Melotti do Instituto Rock, mas se fala mais sobre a síndrome de Rokitansky? Sim, sem dúvida. O que ajudou muito na divulgação foi justamente as meninas que têm a síndrome, as meninas, as mulheres, terem essa possibilidade de terem grupos, né, de compartilhar informações em mídias sociais, grupos de apoio. Então, isso fez com que a síndrome fosse muito mais divulgada. E, como eu disse, é uma síndrome que pode repercutir muito na mulher, emocionalmente, né, porque acaba afetando as mulheres no sentido, principalmente quando elas já tinham esse desejo de gestar, né, e outra situação é porque realmente impacta quando as meninas estão na adolescência e estão começando a se interessar por namorarem, né, por terem uma vida sexual dentro do que a gente consideraria normal, né? Então, realmente, é uma síndrome que, embora não seja tão comum, ela tem um impacto muito grande. E as meninas que tinham, elas ficavam muito isoladas. Da mesma forma que você não ouviu, muitos ouvintes não ouviram, muitas pessoas realmente nunca ouviram falar. Então, quando ela tinha, tanto ela se deparava às vezes com um médico que não sabia como orientá-la adequadamente, isso causava ainda mais desconforto para ela, não se sentia amparada, como ela não tinha com quem conversar sobre isso. Então, uma das coisas que faz parte, inclusive, da orientação da mãe, dessa menina, que geralmente a acompanha, porque é uma adolescente como da menina, estimular ela a participar das redes de apoio, de forma que ela vai ter uma informação muito mais segura e ela vai se sentir amparada por mulheres que têm a mesma síndrome. Então, hoje se fala muito mais, a gente tem, inclusive, por meio do Instituto Rock, divulgado muito mais, né, tanto nas mídias sociais, como nos programas, nas entrevistas, nas reportagens. E isso é importante até para os médicos que não estão habituados à síndrome, também terem o conhecimento de como orientar. Eu já vou colocar... A gente pode falar um pouquinho depois sobre doutora, te cortei. Claro. Não, perdão, por gentileza, para concluir o seu pensamento. Aí, doutora. Então, porque como eu vou falar mais para frente, uma das questões mais importantes hoje para nós é divulgar o tratamento adequado. Isso já existe um consenso na literatura médica de como se faz, mas isso não é muito conhecido. Então, acho que isso é um ponto muito importante nessa divulgação sobre a síndrome.
Eu já vou passar aqui a palavra para a doutora Cláudia Melotti, que está dividindo tela aqui com a gente, tá ouvindo também a doutora Cláudia Takano. O ouvinte, o Gilberto Almeida, ele quer saber o seguinte, né? Parabéns por mais um tema de grande importância. Eu gostaria de saber se a rede pública de saúde está amparada e tem suporte para atender mulheres com a síndrome de Rokitansky. Sim, de certa forma, né? O que a gente tem hoje, a gente tem alguns centros que atendem, são poucos. É o que eu faço parte, né? Que na verdade faz parte do ambulatório da Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp. Então a gente tem um ambulatório lá, em que a gente tem vagas cedidas pelo sistema CROSS. Então, uma vez que em algum centro, né, seja diagnosticada a síndrome, ela consegue ser encaminhada via atendimento CROSS. Tem outros hospitais, o Hospital das Clínicas, também por meio do ambulatório do Pérola Baiton, a Cláudia Melotti, que está no grupo de apoio, né, no grupo ROC, pode informar se realmente acho que eles estão também realizando atendimentos. Fora de São Paulo é mais difícil, por isso que nós mesmos, muitas vezes, atendemos pacientes de fora do estado de São Paulo. E tentamos também orientar os médicos profissionais de outras cidades e estados, compartilhando informação e compartilhando a nossa experiência no nosso ambulatório. A Janete Santos está aqui conosco, a Mônica Morgado, Cláudia Rosana, um beijo para você, obrigado sempre pela audiência. O Marcelo também tem dúvidas, tem perguntas aqui que já mandou no nosso chat do YouTube, mas passando agora a palavra para a doutora Cláudia Melotti, que é dermatologista, sócia fundadora do Instituto ROC, não é? E que é uma mulher Rokitansky, não é? Doutora, eu acho que o seu relato ele é super importante, eu já vi algumas entrevistas, algumas lives nas redes sociais todas, não é? E esse relato, esse depoimento, ele é fundamental para que a gente possa ampliar não só o conhecimento, mas essa rede de apoio, não é? E eu queria, por gentileza, se você puder, que você compartilhasse, né, essa sua história aqui com os nossos ouvintes. Obrigada, Danilo. A minha história é uma história feliz, é uma história que eu tive o diagnóstico em duas partes. Eu comecei com um diagnóstico do útero infantil, que é um útero pequeno, quando eu não menstruava, e depois, aos 18, 19 anos, eu fiz o diagnóstico da síndrome completa, quando eu tive dificuldade na relação sexual. Com bons médicos, sendo estudante de medicina, eu tive uma história muito boa, encontrando a doutora Cláudia Takano, que é minha médica, eu segui com uma história de saúde dentro da síndrome de Rokitansky, mas vendo muitos casos não adequados, histórias tristes. E aí, com a parceria de Luciana Leite e Isabela, fundamos o Instituto ROC. Inicialmente, a gente imaginava que o Instituto ROC iria levar informação, somente informação, e construir uma rede de médicos que soubessem da síndrome, porque, como eu, muitas meninas chegaram aos médicos que não sabiam o que era síndrome de Rokitansky, e muitas tiveram tratamento incorreto, infelizmente. E fundamos o Instituto e percebemos, além da formação de uma rede de médicos que soubessem da síndrome, que Cláudia Takano, que a doutora Cláudia Takano nos ajudou muito nessa transformação do Brasil, que fazia muita cirurgia para a construção dessa nova vagina, desse novo canal vaginal, começou a divulgação da dilatação, que é o método ideal, primeira opção. A gente transformou, junto com a doutora Cláudia Takano, o perfil do atendimento no Brasil e aumentando os números do tratamento correto, da dilatação. E aí a gente percebeu a importância da saúde mental, como essas meninas precisavam de grupos de apoio, como Cláudia disse, e também de grupos de fisioterapia pélvica. E são frentes hoje do Instituto, para a nossa felicidade, essa divulgação de informação pelo Brasil. Doutora Cláudia Takano faz a orientação de médicos no Brasil todo. Há grupos de apoio, a gente já tem quase 400 pessoas em grupos de apoio, mulheres, mães, pais, parceiros,
que colocaram suas dificuldades, que conversaram, que trocaram ideias e que fizeram, ressignificaram o passado e fizeram uma vida, estão construindo uma vida muito mais saudável. Então é uma alegria estar aqui representando o Instituto Rock, que é um instituto que segue forte, ajudando a jornada Rokitansky. E estar aqui na Rede Bandeirantes, né, divulgando, é algo muito importante. Eu ainda quero falar muito sobre o Instituto, né, o que vocês oferecem, né, essa rede de apoio, a doutora Cláudia Takano, que é ginecologista parceira, mas tem uma rede, né, de terapia, não é? Desse suporte emocional também, mental. Mas antes, doutora, e voltando a falar da sua história, eu perguntei para a doutora Cláudia Takano dessa dificuldade, né, de fazer o diagnóstico, de entender se é mesmo síndrome Rokitansky, e essa dificuldade você sentiu no seu diagnóstico, né, quando sua mãe te levou em vários médicos para descobrir. Então, no passado existia mesmo essa dificuldade de fazer o diagnóstico, não? Sim, exatamente. Eu estou falando dos anos 80, eu tive somente o diagnóstico do útero ausente, né, do útero infantil. E segui minha vida só acreditando que eu não seria a mãe. E aí, aos 18 anos, eu tive o diagnóstico completo. Eu tenho a síndrome tipo 2, então eu tenho malformações renais, ósseas e cardíacas, e também convivo muito bem com isso. Então, eu acredito que com bons profissionais, com cuidado adequado, com suporte da saúde mental, e em todas as síndromes raras, né, na síndrome de Rokitansky, em todas as síndromes, é possível construir uma vida de muita qualidade. Então, é isso que é o chamado do Instituto Rock, né, bons profissionais de saúde auxiliando as doenças raras. Agora, tem uma história muito bonita, não é? Você é médica dermatologista e eu sei dessa história que você estava atendendo, né, uma paciente, fazendo ali os procedimentos, né, na pele, quando essa paciente começa a contar ali uma história, não é? E que era justamente sobre a síndrome de Rokitansky. E naquele momento você sentiu uma libertação também, não é? De poder falar sobre. Você pode dividir isso aí, doutora? Danilo, foi exatamente, só familiares e amigos muito próximos sabiam, e aí quando essa paciente querida começou a falar dessa menina e dessa mãe, eu senti um chamado mesmo e falei, não, é hora eu brinco que eu falei, é hora de sair do armário, e contei para ela, comecei a falar do instituto, comecei a falar da síndrome, ela falou, Cláudia, como você sabe da síndrome? Eu falei, eu tenho a síndrome e gostaria muito de conhecer essa mãe e essa menina, e foi realmente muito especial encontrá-las e criar o Instituto Rock com elas. Então foi uma paciente trazendo a história do dia dela, né, o que tinha acontecido no dia dela como diretora de uma escola, como coordenadora de uma escola. Então foi uma história muito feliz e o Instituto Rock está há 4 anos com um trabalho muito bonito. Hoje a gente tem, né, as redes sociais todas, canais no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, as comunidades, né, dessa ajuda virtual, né? Isso se estende à maternidade, às mães de primeira viagem, que acabam, né, recorrendo a esses canais digitais para tirar as dúvidas, né? Imagina ali o início, e isso vai se aplicando a outros temas que a gente aborda aqui também no programa, não é? E é muito bacana essa rede sendo ampliada e aumentada, não é? Hoje, doutora, você vê que as meninas, que as mulheres falam mais e falam abertamente, sem tabu, sem medo de ser julgada, de ser mal compreendida. Você acha que está existindo mais essa discussão abertamente aí das meninas? Sem dúvida, Danilo. A rede social impactou muito e auxiliou muito o Instituto Rock nessa divulgação, na formação dessa rede. Eu sinto uma diferença enorme. Eu sou da década de 70, era um segredo de família, a gente não podia falar de sexualidade. Hoje existe uma facilidade, uma transparência, as meninas falam com calma,
Então, e abordam muito mais. Então, assim, realmente eu vejo uma evolução da sociedade, eu vejo uma ajuda dos meios de comunicação e das redes sociais no suporte na divulgação das doenças raras da síndrome de Rokitansky. E o Instituto, ele foi fundado quando mesmo, então, doutora? Ele tem 4 anos, né? Ele foi em 2020. A gente começou, a ideia um pouquinho antes da pandemia, fez uma viagem à Universidade de Harvard, começou a entender como a gente poderia formar, chegou aqui no Brasil, fez contato com a doutora Cláudia Takano, que é o pilar do Instituto, no suporte médico, e criamos o Instituto. Trabalhamos muito na pandemia, que como todos estavam em casa, a gente fazia muita conversa online com coordenadores de departamentos de ginecologia das universidades federais e estaduais de todo o Brasil. Então a gente fez uma rede muito grande aqui em São Paulo com Cláudia Takano. Tá o centro, a expertise, né, e outros médicos como o Dr. Dani da USP, que faz transplante de útero, que é outra força aí que está surgindo, e outras frentes. Mas foram 4 anos de muito trabalho, de trabalho com muito amor e de uma formação de uma estrutura que a Cláudia pode falar melhor, que ela está há muito tempo observando. Eu estou como paciente, né? Ela está como médica da área da saúde. Eu acredito que teve uma mudança do perfil da síndrome de Rokitansky desde a chegada do Instituto Rock. Agora, o importante, eu estava dando uma olhada no site de vocês, depois eu vou passar aqui direitinho para os nossos ouvintes, o perfil no Instagram, mas ali tem as informações não só para as meninas, não é? Para as mães, para os familiares, mas também um guia para os profissionais de saúde, né? Que daí a gente volta num tópico que a gente já discutiu, que é a dificuldade de fazer o diagnóstico, né? Então, todas as explicações aqui que a doutora Takano deu pra gente, o que é a síndrome, o tipo 1, o tipo 2, as causas, o diagnóstico, tudo isso também tá nesse guia para profissionais da saúde, que é importante também, né? É claro que tem as especialidades médicas, nem todo mundo, ninguém sabe tudo de tudo, não é? Mas então aí também tem um guia focado para os profissionais da saúde, não? Essa informação eu queria também passar aqui, além do guia para os profissionais da saúde, para os familiares, né? Para as meninas. Agora estamos em inglês e espanhol, porque iniciamos um trabalho com Moçambique, auxiliando grupos de médicos em Moçambique que vieram para a Unifesp acompanhar a doutora Cláudia Takano. Também tivemos parceria em Portugal, auxiliando grupos de Portugal, fazendo troca de informações, e agora na Espanha. Então, estar em inglês e em espanhol, podendo ajudar também países muçulmanos, que às vezes mulheres de países muçulmanos nos escrevem pelo Instagram, pelas redes sociais. Então, a gente fica muito feliz em fazer uma rede mundial também, além de uma rede brasileira de suporte. A Jorja Camargo está aqui conosco, acompanhando atentamente aqui a entrevista. A Nelly Mello mandou uma mensagem aqui carinhosa, obrigado. A Silvia Stanzioni, o Jefferson Vicente, não é? E tem as dúvidas dos nossos ouvintes que a gente vai repassar aqui agora, não é? O Marcelo, ele pergunta sobre o tratamento, né? Se é cirúrgico, se é fisioterápico, a importância do tratamento. E tem um outro ouvinte, eu já até emendo aqui a pergunta, e esse ouvinte mandou uma mensagem de áudio, não é isso, Magê? Vamos colocar aqui. Bom dia, Danilo. Nunca ouvi falar dessa síndrome e pergunte para as doutoras se existe, entre aspas, cura dessa síndrome. Evandro Lamolha, aqui de Jandira. Obrigado aí ao Evandro. Então, juntando, né, a pergunta do Marcelo e também do Evandro, né, sobre o tratamento e sobre a cura, que perguntou o Evandro. Por gentileza, doutora. Cláudia Takano. Então, vamos lá. Primeiro passo, né? A gente fala que o tratamento da síndrome, ele começa por várias etapas. O primeiro é um aconselhamento e uma orientação dos familiares, da paciente e dos familiares. Em geral, quem vem trazer a paciente é a filha, eventualmente o pai, a pessoa que realmente é responsável pelos cuidados, porque o diagnóstico, como eu disse, geralmente é feito por volta dos 12 aos 14 anos de idade.
Então, o primeiro passo é explicar o que é a síndrome e orientar sobre o tratamento e sobre 2 pontos principais. O primeiro é em relação ao futuro reprodutivo. E isso eu também acho que a gente está vendo uma mudança, né? Porque, claro que para algumas meninas isso vai ter grande impacto. Nossa, eu não vou conseguir gestar. Algumas até vêm contando que sempre pensaram em ser mães. Para outras, isso a gente está percebendo uma mudança, né, ao longo do tempo. Muitas até falam, olha, acho que eu não sei se eu quero ser mãe, talvez eu até não queira. Algumas até falam, sempre pensei que se eu fosse mãe, eu iria ser mãe adotando. Então, a gente percebe que isso também é um assunto que tem agora, hoje em dia, opiniões, né, mais diversas, desejos mais diversos em relação ao gestar. Mas a gente começa explicando que a gestação de forma natural no próprio útero não é possível e quais são as perspectivas em relação a isso. Então, a gente conversa sobre a possibilidade da adoção, do que seria o útero solidário, né, que seria gestar com o próprio óvulo, que é retirado, né, só que colocado o embriãozinho num útero solidário, que é outra possibilidade. E também da perspectiva de transplante uterino, que hoje ainda acontece em caráter experimental, mas sim, existe uma perspectiva futura para isso também. Então, o primeiro ponto é isso. O segundo é explicar sobre qual que é o impacto que isso tem para a mulher. E também é outro assunto que hoje a gente entende, isso foi até um aprendizado para mim mesmo, que tem que ser compartilhado, uma decisão compartilhada. Então, se explica que, na verdade, a relação sexual em si, ela vai muito além da penetração vaginal. E para isso, especificamente, haverá uma dificuldade, porque essas meninas, em geral, elas têm só o início do canal vaginal, que tem em torno de 1 centímetro. Então, a gente explica que para ter uma relação com a penetração vaginal, vai ser preciso formar este canal. E no Brasil, e acho que em muitos países, ainda se tem uma ideia que é mais antiga, que eu peguei quando eu estava na faculdade, que esse canal teria que ser formado por meio de uma cirurgia. E desde, pelo menos 2006, que existe realmente um consenso de que o tratamento com dilatação tem o mesmo sucesso que a cirurgia. E esse sucesso é de 90% a 96%. Com muito menos morbidade, né? Então com muito menos risco e com resultados iguais. Então, mas qual que é a idade de começar esse tratamento? Isso é muito bem explicado. É uma decisão compartilhada e quem vai decidir, na verdade, é a mulher. Então, pode ter meninas que com 14, 15 anos se sentem desejosas de iniciar o tratamento, emocionalmente bem amadurecidas, porque é um tratamento que ela faz com a ajuda do profissional. E, se possível, de uma fisioterapeuta. Em muitos casos, se torna até indispensável, em outros, sempre é bem-vindo, mas não é tão necessário, né? Posso explicar mais detalhadamente, mas é um tratamento que o médico pode orientar, mas que, na verdade, ele vai ensinar a paciente a fazer e ela vai fazer. E demora em torno, é variável, mas na média uns 4 meses para que ela consiga ter um canal vaginal que é adequado para uma relação sexual. E pode ter meninas, como eu falei, que com 20 anos ainda não acham que que não é hora de começar o tratamento, outras com 25, 30, quer dizer, não existe uma idade. Na verdade, quem vai decidir é a mulher. E pode ser mulheres que até decidam por não fazer. Então, não é como era no passado, nossa, tenho a síndrome de Rokitansky, preciso fazer rápido uma cirurgia. Porque o que a gente busca é que a paciente tenha uma funcionalidade. Então, na verdade, a gente não busca uma cura, a gente busca que ela possa ter uma vida sexual satisfatória para ela e para o parceiro. É isso que se busca. E nisso que o acompanhamento psicológico, a participação nas redes de apoio é muito importante. Às vezes, a gente recebe uma mãe, por exemplo, que teve o diagnóstico na menina mais nova, e ela já vem muito preocupada querendo fazer um tratamento. E por isso que tudo começa com a orientação e a informação.
Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Cláudia Tacano, ginecologista parceira do Instituto Rock, a doutora Cláudia Melotti, que é dermatologista, sócia fundadora do Instituto Rock. O tema do nosso plantão médico Bandeirantes de hoje é a síndrome de Rokitansky. E tem muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes, dúvidas, né, que a gente vai agora aqui colocar no nosso WhatsApp. Vamos lá. Bom dia, Danilo. Vera de Santos. Oi, Vera. Ligada no programa. Opa. Um abraço, Danilo. Obrigado, Vera. Bom dia, ouvintes da Bandeirantes. Bom dia, Danilo. Um excelente programa. Você e os demais colegas aí tenham um excelente final de semana, tá? E uma ótima entrevista aí com a médica qual está sendo entrevistada. Antônio Gentil, Ipiranga. Obrigado, Antônio. Tem mais uma aqui, vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia, Bandeirantes. César manda aqui São Paulo. Estou acompanhando o desenvolvimento do tema pelas doutoras e esse tema é importantíssimo. O que eu queria saber é o seguinte. Já foi falado de toda a dificuldade de diagnóstico, do encaminhamento para o tratamento correto. O que eu queria saber de vocês é o seguinte. Existe a possibilidade de o tratamento feito com sucesso, que me parece que o tratamento passa por um procedimento cirúrgico. A mulher passa a ter uma vida normal, uma vida sexual normal? Ela poderá ser mãe? Por favor, eu gostaria de saber. Obrigadíssimo, acho que é o César, né, nosso ouvinte. Obrigado aí pela mensagem. Então, doutora. Cláudia, vou tomar a palavra aqui para só responder a questão anterior, que eu achei muito interessante, ficou aqui na minha cabeça, sobre cura, Danilo. Sim, então, o que é cura, né? Numa síndrome que você tem características, então, como eu me sinto? Eu sentia que eu tinha uma doença, né? Que era a síndrome de Rokitansky. E com a dilatação que eu tive a sorte de fazer nos anos 80, e com a saúde mental, e com a fisioterapia, e com família, amigos, e com bons parceiros, eu me senti curada. Então, hoje eu tenho características, eu tenho a síndrome de Rokitansky, mas eu sou uma pessoa curada, eu sou uma pessoa saudável, com uma vida sexual maravilhosa, com saúde no meu coração, com saúde no meu rim, na minha coluna, apesar de, às vezes, ter que cuidar dessas estruturas. Então, eu acho interessante esse conceito de cura, né? E aí eu passo a palavra à Cláudia Tacano. Então, como eu disse, na verdade, o tratamento recomendado não é a cirurgia, é a dilatação. E é um tratamento que um profissional especializado, uma fisioterapeuta especializada conseguem fazer e não depende de grandes recursos. Ele depende de um conhecimento, de uma experiência, tá? Então, a cirurgia ela fica reservada para os casos de falha, que são muito raros. Nós não temos visto no nosso ambulatório com centenas de pacientes, né, atendidas casos de falha. E acontecem também quando, por algum motivo, a paciente fez algum procedimento cirúrgico e teve a gente fala, na verdade, não teve um bom sucesso e ficou um tecido cicatricial mais difícil de ser dilatado. Nesses casos, realmente precisa ser realizado o tratamento cirúrgico. E o que a gente busca é que a paciente realmente tenha uma funcionalidade. Atendendo tanto meninas com a síndrome como meninas sem, o que a gente percebe é que muitas vezes esse processo da dilatação, esse acompanhamento psicológico, esse acompanhamento com fisioterapia, muitas vezes permite até que as primeiras relacionamentos sexuais dela sejam mais tranquilos, porque na verdade ela já conhece a própria anatomia, pelo fato de ter feito o tratamento, ela já tem esse acompanhamento psicológico, então muitas vezes, claro que não tem como a gente comparar, mas de alguma forma a gente até dá instrumentos para ela poder ter um início de vida sexual, às vezes mais tranquilo do que uma menina que não precisou passar por tudo isso e que tenha outros problemas que possam interferir na sexualidade.
É porque é muito importante a gente falar do tratamento, né? Porque a cirurgia, ela existe, né? Acho que já tem países mais consolidados, né? No transplante uterino, no caso, né? A Suécia, a República Tcheca, os Estados Unidos, né? Temos aqui também o avanço, claro, no Brasil, mas acho que como a doutora Cláudia Takano colocou, ainda de uma forma mais experimental, não é isso, doutora? Isso. Na verdade, a gente fala experimental porque hoje, se uma pessoa quiser fazer, ela tem que estar dentro de um protocolo de pesquisa. Então, não é algo que ela vai fazer, seja pelo SUS, pelo sistema privado, sem estar dentro de um protocolo de pesquisa, que agora está em andamento, né? Acho que, na verdade, tinha sido um pouquinho interrompido e agora está se reiniciando no Hospital das Clínicas da USP, com o Dr. Dani, né? É isso, né, Cláudia, que ela tem um contato mais próximo agora com ele, né? Sim, o projeto está reaberto e em breve o projeto deve incorporar mais 10 transplantes de útero. Agora, a medicina Já temos uma criança nascida, Danilo, desculpa te interromper, já temos uma criança nascida, a primeira criança nascida de um útero transplantado por doadora falecida foi no Brasil. Então essa é uma informação importante para a nossa medicina, né? Isso que eu ia perguntar, porque eu vi um caso de Barcelona, na Espanha, né? Um caso bem sucedido de uma mulher roquitansky que deu à luz, né? Ao filho. Então, no Brasil também, então, doutora? Sim, a criança já tem ao redor de 9 anos, 8 anos, e usualmente é de doadoras vivas, e esse foi um caso de doadora falecida, então foi o primeiro caso descrito. A gente vai seguir aqui repassando as mensagens e as dúvidas dos nossos ouvintes, né? A Mônica Morgado, ela quer saber o seguinte: gostaria de perguntar se há algum sinal durante o pré-natal de que o feto em formação apresenta uma hipótese de que possa ser gerada uma criança com a síndrome Rokitansky. Se for a síndrome do tipo 1, eu acho muito pouco provável, porque na verdade quando a gente faz um ultrassom obstétrico, o útero ele é muito pequenininho ainda da menina recém-nascida. Então ele não é um órgão que realmente a gente vai conseguir verificar a ausência dele. Acredito que nos casos em que se verifique que tem uma agenesia renal, isso é a falta de um dos rins, que isso sim pode ser verificado no pré-natal, deva-se mais, né, posteriormente ao nascimento, investigar se também há uma malformação do trato genital, porque como eu disse, os dois tipos de malformação, eles têm uma associação muito frequente. Mas não. E quando a menininha nasce, o pediatra, ele vai examinar, né, o neonatologista, e ele vai verificar uma genitália externa normal. Então, não vai conseguir verificar que existe a ausência do canal vaginal, por fato de ser interno. A Cleonice... Exatamente, Danilo. Por gentileza. Nós pensávamos em fazer um trabalho de ultrassom em recém-nascidos, para tentar identificar se a incidência é realmente essa de 1 em 5.000 e de 1 em 15.000, como a literatura relata. Mas aí, em conversa com radiologistas especializados, disseram: esperem os aparelhos de ultrassom se tornarem mais sensíveis, porque no passado eles não conseguiam definir, né, nem num adulto, né, nem numa criança de 14 anos, como eu era. Hoje, ainda não, como a Cláudia disse, numa recém-nascida, mas em breve os ultrassons devem estar com uma definição que possa fazer o diagnóstico no recém-nascido. Esperamos a evolução da tecnologia. A Cleonice Franco está também aqui. Desculpa, doutora, você quer concluir? Então, eu queria falar uma coisa importante. Por que às vezes tem uma dúvida diagnóstica? Porque, na verdade, o útero ele vai crescendo, né, à medida que a menina vai tendo a produção de estrogênios. Então, na recém-nascida até antes da puberdade, o útero é um órgão pequeno. E é algo que eu não falei no começo, mas na verdade, a gente fala uma ausência de útero, mas a ausência de um útero de tamanho normal. A maioria das meninas, se fizer um exame com mais acurácia, que é a ressonância magnética, na verdade existe um útero que a gente fala que é rudimentar, é um útero muito pequeno, que não vai ser funcionante, mas que ele pode estar presente, que acho que provavelmente foi o caso da Cláudia. Na verdade, viram um útero muito pequenininho e designaram como um útero infantil. É um útero que não vai menstruar, não vai gestar, mas que no exame de ressonância aparece. E nós recebemos muitas meninas. Qual que é o exame para fechar o diagnóstico? Se possível, uma ressonância magnética de pelve.
porque o ultrassom ele depende do aparelho, depende do examinador. Então, às vezes a gente recebe, por exemplo, meninas que vêm, doutora, eu tenho mesmo a síndrome, porque eu trouxe aqui 5 ultrassons, porque às vezes vão se pedindo vários ultrassons. Em 2 deles falam que eu não tenho, em 2 falam que é pequenininho, e um tá um útero normal. E tem a ressonância. Eu falo, não, o que vale é a ressonância, né? Porque o ultrassom não é um exame que tem tanta acurácia. E sobre isso existe também uma dúvida de quais profissionais procurar, né? A dúvida aqui da Enada, que escreveu pra gente no chat, né? Quais são os profissionais no Brasil que lidam com a síndrome, né? Claro, ginecologista, mas tem também outros especialistas, doutora? Não, para fazer o tratamento é o ginecologista, mas no primeiro momento, às vezes, o cirurgião pediátrico pode ser acionado, se existe uma malformação associada, o próprio pediatra, né? Mas são esses os profissionais. A Cleonice está com a gente aqui também, ela disse o seguinte, importante falar que são mulheres de fato, e apesar da falta do canal vaginal, da falta de útero, porque é uma dúvida frequente, né? Então, acontece isso, doutora? Sim, né, Cláudia? O cariótipo é normal, né? É uma mulher XX e somos mulheres, né? Recentemente teve uma classificação, se você abre a internet, você pode ver a classificação intersexo, que é um tema aí que a gente vem conversando, né? Que é um tema delicado e que tem que ser abordado com delicadeza, mas enfim, somos mulheres, geneticamente mulheres, psicologicamente mulheres e que precisamos tratar a ausência do canal vaginal quando desejado, né, para uma relação sexual saudável, e a maternidade, que é um outro ponto muito delicado, e esse sim, né, uma escolha entre ser mãe ou não ser mãe com adoção, com barriga solidária, né, útero substituição, ou transplante de útero num futuro, ou maternagem de outras maneiras, né, Danilo, que hoje a gente fala muito da maternagem com um animal de estimação, com outras crianças que não são nossos filhos, então, com nossos sobrinhos, então o que é importante é a maternagem para a mulher se sentir completa. Araci do Jaguaré está aqui com a gente, o professor Nelson Valente também entrando aqui, a Roberta de Embu-Guaçu. Realmente eu nunca ouvi falar, mas é tão importante, né, a gente conhecer. A Yara de São Bernardo já estava com saudades do programa, também estou na escuta, vamos juntos aí. Obrigado, viu, Yara? Maria Marinheiro, do bairro de Ipiranga, ouvinte também desde sempre. Mira de Santos, ligada na Rádio Bandeirantes. E tem mais dúvidas, hein, dos nossos ouvintes, vamos colocar mais uma de áudio aqui. Danilo, bom dia. Eduardo Lamoglia, de Curitiba. Uma pergunta para as doutoras Cláudias. Em função dessa síndrome e, eventualmente, algum impacto hormonal na mulher, existe algum estudo que indica que alguém com síndrome, com essa síndrome, possa ter algum potencial adicional para alguns tipos de câncer? Mama, por exemplo? Não tem. É uma evolução hormonal como qualquer outra mulher, né, Cláudia? Isso. As dosagens hormonais são iguais, o ciclo do ovário é igual, não entra na menopausa mais cedo, né? Não tem o período do climatério mais cedo. Só vai ser mais difícil de identificar, porque, na verdade, o que geralmente indica para a mulher que ela pode estar entrando no período do climatério é a falta da menstruação. Então, nesse caso, quando chegar a idade, o médico vai solicitar exames hormonais e aí sim vai detectar se já está começando a ter uma diminuição compatível com o período do climatério e os sintomas associados. Mas, assim, elas têm dosagens hormonais normais e as chances de ter os cânceres ginecológicos ou não estão relacionados com a síndrome.
Antes da gente Tem passar... TPM, né? Tem TPM normalmente. Sim, TPM, né? Não está livre da TPM. Exatamente. Antes da gente passar aqui o site, o Instagram, as redes sociais, os contatos do Instituto Rock, eu estava conversando nessa semana, né, com a doutora Cláudia Melotti, e a doutora me contou que agora tem filmes e séries também que abordam essa temática. Eu me esqueci o nome do filme, da série. Você lembra, doutora? O filme é um filme canadense que chama Fitting In, que está na Netflix, eu acredito, e a HBO Max. Em português está Diários... Opa, acho que não sei se a gente perdeu aqui a conexão, mas se caiu aqui da doutora, mas a doutora estava falando do filme, né? Que é Fitting In, em português foi traduzido como Diário da Minha Vagina, não é? É um filme de 2023 e que está disponível aí nas plataformas, né, de streaming, e ele é canadense. Não sei se a doutora voltou. Temos aqui a doutora Cláudia Melotti. Voltamos. Então, o filme, perdão, caiu o meu áudio aqui. O filme chama Diários da Minha Vagina, em português, e a série está em programação. Não existe série ainda, mas esperamos em breve ter alguma novidade nesse sentido. E agora sim, o site do Instituto, né, o ouvinte que ficou interessado em ter mais acesso, mais conteúdos, tirar as dúvidas também, não deu para a gente esclarecer todas aqui, não é? Mas é institutorock.org.br. Rock é R-O-K-I, é abreviação de Rokitansky, né? Teve até ouvinte que me perguntou, eu já respondi aqui rapidinho, como se escreve, né? Rokitansky, R-O-K-I-T-A-N SKY, Rokitansky. Então, institutorock.org.br, tem um número de WhatsApp, tem o Fale Conosco, Facebook, Instagram, tem um canal no YouTube também, e são várias profissionais, não é, que estão ali na equipe, não é? E a gente está com duas aqui, que é a doutora Cláudia Takano, que é ginecologista médica, parceira do Instituto Rock, e a doutora Cláudia Melotti, que é uma das sócias fundadoras do Instituto, mas tem ali uma equipe também que ajuda no apoio à saúde mental, não é? E também outras áreas aí de atuação, não? Exatamente, um grupo de psicólogas que nos ajudam, fisioterapeutas, que fazem a parte do suporte, e outros colegas integrativos que também colaboram para essa rede de informação e de tratamento e de suporte do Instituto Rock. Tem o Instagram também, né? Só para a gente passar aqui. Deixa eu pegar aqui direitinho para não errar. É fácil, bom, facílimo. Instituto Rock. Instituto Rock. @ Instituto Rock. R-O-K-I. É isso, exatamente. Instituto Rock, lá tem mais dicas, lives, os encontros, né? Os debates, as dúvidas todas de toda a equipe aí do Instituto Rock. Eu queria agradecer demais aqui a participação da doutora Cláudia Takano, que é ginecologista, e a doutora Cláudia Melotti, dermatologista, sócia fundadora do Instituto Rock. Brigadíssimo, viu? Obrigado mesmo pela atenção e pelo tempo aqui com o programa e com a Rádio Bandeirantes. Danilo, muito obrigada, parabéns por esse trabalho para a sociedade, para a divulgação. Muito obrigada. Obrigado, viu? Bom fim de semana. Obrigada. Conversamos aqui no Plantão Médico Bandeirantes, né, com a doutora Cláudia Melotti, com a doutora Cláudia Takano do Instituto Rock, e eu sempre lembro que a entrevista fica disponível na íntegra no canal do YouTube, né, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, tem a playlist, é só procurar lá o programa do Bom e do Melhor, e tem todos os recortes, né, tanto da primeira parte